Deus abençoe você que está ao vivo aí, nos assistindo, pela internet, seja em Caratinga, fora de Caratinga. Se a minha mãe estiver me assistindo, Dona Cleia, beijão para a senhora. Minha mãe assiste o culto todo domingo de manhã, lá no Rio de Janeiro, pela internet. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Repita comigo assim: e era necessário. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Que Deus abençoe a leitura, a pregação da palavra, que o Espírito Santo nesta manhã possa falar profundamente aos nossos corações. Você veio aqui hoje para ouvir Deus falar contigo, e Ele vai falar através da sua palavra. Vamos sentar um pouquinho nesta manhã em nome de Jesus. Queridos, na realidade, se continuarmos lendo essa história, esse texto, vamos descobrir que o Senhor Jesus, numa conversa com esta mulher samaritana, ele ministra, ele ensina um seminário de louvor e adoração. Você quer aprender sobre louvor e adoração? Leia o capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus, conversando com aquela mulher, ele fala sobre o que é adorar, onde deve ser adorado, o Senhor deve ser adorado, quem são os adoradores, quem o Senhor procura, quem o Senhor busca como verdadeiros adoradores. Então nós vemos aqui um texto muito rico, que nos ensina muitas coisas, e eu quero me prender nesta manhã, nesta frase do versículo 4, de João 4, onde a Bíblia Sagrada diz: e lhe era necessário passar por Samaria. Repita comigo: e lhe era necessário passar por Samaria. Irmãos, os judeus e os samaritanos se odiavam por questões religiosas. Todas as vezes que alguém tinha que fazer este percurso que Jesus fez, eles evitavam passar por Samaria, não passavam por Samaria. Porque era comum um judeu, ao passar em Samaria, ser xingado e muitas vezes até apedrejado. E quando um samaritano também passava na terra, na região lá dos judeus, era mais ou menos um camarada com a camisa do Vasco, time horroroso, né? Misericórdia. Entrar na torcida do Flamengo sem querer, o Maracanã lotado. Eu já vi muito isso. Os caras tiram a camisa do sujeito, colocam fogo, tomam uns tapas na orelha. Então eles evitavam, por questões religiosas, eles se xingavam, eles se odiavam. E todas as vezes que um judeu fazia esse trajeto, da Judeia para a Galiléia, que foi o trajeto que Jesus fez, ele desviava pelo caminho do Rio Jordão,
para evitar confrontos, para evitar esse tipo de coisa. Se você pode evitar certas coisas, você procura evitar. Então, olhe para mim, por favor. Não era necessário passar por Samaria, porque tinha outro caminho. Você entendeu? Não necessariamente Jesus teria que passar por Samaria, porque ele poderia desviar pelo Rio Jordão para chegar na Judéia, para chegar aonde ele queria. Mas o texto diz que era necessário, porque quem faz a nossa agenda no céu é o nosso Deus. Quem programa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não era necessário, pelo fato de ter um outro caminho, não era necessário, pelo fato dos judeus e samaritanos se odiarem, mas para Deus era necessário, porque Deus tinha um plano. E quando Deus tem um plano para realizar através da nossa vida, Ele torna aquilo que não era necessário naquilo que é necessário. Ele nos tira da rota do desvio e nos coloca na programação dele, na rota dele. Porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto ali naquele lugar. Não era necessário humanamente falando, mas Deus fez com que fosse necessário Jesus passar por Samaria. Mesmo dentro deste contexto de judeus e samaritanos se odiarem, mesmo correndo o risco de ser xingado e apedrejado, foi necessário Jesus passar por Samaria. Fala para o seu irmão assim: existem coisas que são necessárias na nossa vida. Ainda que tenhamos um outro caminho para passar, ainda que tenhamos um outro trajeto para desviarmos de certas situações, mas Deus torna necessário. Fala para o seu irmão: existem coisas que são necessárias na nossa vida. Eu aprendo que existem caminhos que são necessários passarmos por eles. Não adianta desviarmos de certas situações. Existem coisas que só vão se resolver se nós encararmos. Jesus poderia ter evitado um confronto. Jesus poderia ter evitado um constrangimento. Vamos para a Judéia. Olha, temos que passar por Samaria ou desviar o caminho pelo Jordão. Então, eu imagino que na cabeça dos discípulos, eles não queriam passar por ali. Mas Jesus falou: nós vamos por Samaria. Eu imagino que os discípulos ficaram questionando: mas Samaria? Samaria, nós não somos bem recebidos em Samaria, somos judeus. Eles vão nos xingar, eles vão nos apedrejar. Eles vão fazer algo contra nós. Mas eu imagino que Jesus reuniu os discípulos e falou assim: é necessário passar por ali. É necessário. Então eu aprendo que existem coisas que são necessárias acontecerem na nossa vida. E nós, muitas vezes, temos a mania de espiritualizar as coisas. Não, eu vou passar pelo Rio Jordão, e muitas vezes nós usamos o nome de Deus como desculpa para não resolvermos coisas que são necessárias. Ah, Deus não quer, Deus não falou, Deus não me orientou.
Então eu vou a vida toda desviar desta circunstância, desviar desta situação. Vou passar a vida toda, enquanto tiver um caminho pelo Jordão, eu vou evitar confrontos, eu vou evitar constrangimentos, eu vou evitar certos tipos de coisas na minha vida. Mas existem coisas que são necessárias e nós não podemos fugir delas. Porque aí reside a bênção de Deus. Porque aí reside a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes um constrangimento, um confronto, ou uma situação que nós não queríamos, faz parte do plano de Deus, para que grandes coisas se realizem na nossa vida e através da nossa vida também. Vamos lá, então. Por que eu estou passando por isso? Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Pergunta para você assim, por que eu estou passando por isso? Já perguntou? Pergunta para a sua alma. O salmista, ele fazia isso, ó minha alma, por que estás abatida? Por que está tão triste dentro de mim? Sabe? Pergunta lá para o seu íntimo. Por que eu estou passando por isso? Olhe para mim. Quem sabe é necessário. Quem sabe é necessário você passar por tudo que você está passando, por tudo que você passou. Né? Quem sabe algo que você passou lá na sua infância. Algo que você passou há 3 anos atrás, 4 anos atrás. E isso até hoje está latente no teu coração. Até hoje arde no seu coração. E você fica sempre questionando a Deus. Se questionando. Por que eu passei por isso? Será que eu não podia ter passado pelo Jordão? Mas por que eu passei por aqui? Por que Deus permitiu? Porque era necessário. E Deus está no controle de todas as coisas. Conversava com uma pessoa essa semana, que foi esposa de um pastor que se desviou, um pastor que adulterou, que largou o ministério, e conversando com ela, eu e a minha esposa, falei, olha, quarta-feira vai lá na igreja, nós vamos ter a ordenação pastoral, vai ser uma festa. Ela falou assim, não, eu não consigo assistir uma ordenação pastoral, porque eu me lembro de quando o meu marido foi ordenado ao ministério pastoral e hoje ele não é mais um pastor. Está vivendo aí no pecado no mundo. Então, existem coisas que ficam guardadas no nosso coração que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos liberte dessas questões. Né? Então, se você está hoje passando por algo que aconteceu no passado, é porque foi necessário. Mas eu creio que nesta manhã o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa na sua vida. O Espírito Santo está fazendo uma obra tremenda na sua vida. Existem coisas que não eram necessárias, mas são necessárias. Agora eu confundi a tua cabeça. Não era necessário porque tinha o Jordão para passar. Mas era necessário porque fazia parte do plano de Deus. Quando há 30 dias atrás eu passei mal, e fui parar na casa de saúde, e quando o médico chegou no quarto para me dar alta, com a receita, tranquilo, sabe? Tranquilo. Ele falou, toma esse remédio aqui em jejum 28 dias, vai para casa. Eu falei assim, doutor, não tem nenhuma dieta não vou precisar fazer dieta. Eu tive uma ziquezira bem brava.
Aí ele falou assim: só evite excesso. Então foi necessário passar o que eu passei para parar com aquela comilança que eu estava. Aquela bebeção de Coca-Cola, de gordura, de fritura, e principalmente aquela comilança 5 minutos antes de dormir. Você fica a noite toda revirando na cama, sonhando com frango correndo atrás de você, sonhando com pizza voando na tua direção, uma coisa horrorosa. Acorda de madrugada, tem que tomar chá. Aí eu falei assim, era necessário, foi necessário. Você viu que eu estou mais esbelto? Foi necessário. Mas poderia ter tido outro caminho? Poderia. Mas foi necessário eu passar mal, parar na casa de saúde, ficar lá 2 dias, fazer endoscopia. Misericórdia. Endoscopia não tem coisa pior, não. Tem, deve ter, mas é muito ruim. Vamos lá, gente. Fala para o seu irmão assim: não é necessário, mas é necessário. Então vamos lá. Vamos voltar ao texto. Foi necessário passar por Samaria. Primeiro, para Jesus revelar a real necessidade de todo ser humano. Queridos, qual é a real necessidade de todo ser humano? É ter uma casa própria? É ter um carro importado? É casar com uma mulher linda, maravilhosa, ou vice-versa, um marido lindo, maravilhoso, perfumado, que dá dinheiro para a mulher, que abençoa, uma mulher que fala pouco. Não é bom isso? Mas essa é a real necessidade do ser humano. Viajar para a praia, viajar para tirar foto de passarinho lá nos cânions. Queridos, essa é a real necessidade do ser humano? Não. Louvado seja Deus se todos nós pudéssemos ter tudo isso. Eu tenho, graças a Deus, uma mulher linda que fala pouco, cheirosa, não me pede dinheiro nunca. Mas a real necessidade do ser humano é ter o vazio existencial preenchido pela pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Pela presença de Deus. Porque o vazio que todo homem tem, ele é do tamanho de Deus. E até que a pessoa descubra isso, ela vai tentar preencher esse vazio com coisas. Vou comprar uma casa nova, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, vou me casar, vou trocar de mulher, vou trocar de homem, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso são paliativos que não preenchem a real necessidade do ser humano. Não precisa abrir não, mas o Salmo 42:1 diz assim, olha: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A verdadeira necessidade de todo ser humano é a presença de Deus na sua vida. Enquanto esse vazio não é preenchido, porque esse vazio é do tamanho de Deus, é o tamanho certo de Deus. E quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós, aí nós temos a nossa necessidade real preenchida. E aquela mulher, a mulher samaritana, estava sedenta de Deus e não sabia que Jesus iria passar naquele lugar ali, não. Para ela era um dia comum, era um dia qualquer, como todos os dias da sua vida.
Olha para mim que eu quero te falar algo. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã como aquela mulher. Não pelo fato dela ser uma pecadora, nós vamos chegar lá, mas como se fosse um dia comum. Um domingo, mais um domingo, vou lá na igreja. É domingo, é dia de ir ao culto. Então talvez, para mim e para você hoje, seja um dia como um outro qualquer, porque para aquela mulher era um dia como outro qualquer. O verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, porque ele estava sentado perto do poço e pede água para ela. E ela estranhou a situação, falando, mas como é que pode? Você é judeu? Eu sou samaritana, mulher ainda por cima, porque havia uma discriminação muito grande acerca das mulheres naquela região, naquela época, e até hoje há discriminação com mulheres naquela região até hoje. Como é que pode? Aí Jesus fala, olha, quem beber dessa água aqui, desse poço, vai voltar a ter sede. Mas no verso 15 ele fala assim, cadê? Onde é que eu estou? 16 e 17. Não, 13, afirmou Jesus, verso 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ele começa a mostrar para aquela mulher qual era a real necessidade dela, que era receber da água da vida, da água que só Jesus pode dar ao homem. Por isso ele disse, eu sou a água da vida. Queridos, quando você lê lá, né, no Êxodo, o povo, ele sai do Egito, ele caminha pelo deserto, aí Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que eles levavam a rocha, e a rocha era Cristo. Então, quando a gente pensa naquele povo bebendo água no deserto, a gente imagina que tinha uma pedra muito grande, uma rocha muito grande, onde eles chegavam, Moisés tocava na rocha com o seu cajado e brotava água. Mas o texto de Coríntios sugere que aquela rocha era levada com eles. E aonde eles acampavam, eles bebiam daquela rocha, que a palavra de Deus diz que é Cristo, que pode nos dar a água da vida e saciar a nossa sede espiritual. Ele falou, olha mulher, aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Essa água aqui, ó, que a gente bebe na nossa torneira, na nossa casa. Mas quem bebe da água da vida, espiritualmente falando, nunca mais terá sede. Então, em primeiro lugar, era necessário Jesus passar por ali para mostrar qual é a real necessidade de todo ser humano. Segundo, para mostrar para aquela mulher que a sede dela era uma sede espiritual. Olha só que coisa tremenda, verso 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir buscá-la. Olha só, queridos. Até então ela não estava entendendo nada. Será que ele tem uma água mágica? Será que ele tem uma água que realmente a gente bebe e nunca mais tem sede? Eu nunca mais vou precisar vir aqui nesse poço, me expor aqui como mulher. E ela tinha uma vida meia complicada. Depois nós vamos chegar nesse ponto. E ela acha que Jesus tem uma água especial, uma água miraculosa. Aí no verso 16 e 17, disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha isso, queridos.
A mulher tinha uma sede espiritual. Ela não sabia como saciar essa sede. E a pessoa que ainda não recebeu a Jesus, a pessoa que ainda não foi completa pela presença real do Espírito Santo na sua vida, ela vai em busca desse preenchimento. E a pessoa parte para realizações, fazer coisas. Mas sempre vai ter a sensação de que algo está faltando. E esta mulher aqui tentou preencher o vazio trocando de homens. Jesus, ele vai na ferida da pessoa certinho, né? Ele nos conhece. Ele bate no... Você já viu quando você vai ao médico? Fala assim, vamos ver sua... Como é que é aquele negócio? Seu reflexo. Tem um lugar certinho que o médico bate a perna e faz assim, põe. Já viu? Quem estuda medicina aqui? Já fez isso? Já? Põe. Se você tentar, você não acha, mas o médico sabe onde é. Jesus é o médico dos médicos, irmãos. Ele sabe onde tocar. Doutor, tem que fazer dieta? Não, só evita excesso. Ele foi direitinho, põe, minha perna fez assim, ó, põe. Chama teu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Eu sei. Você já teve 5 maridos. E o que você vive com ele hoje também não é teu marido. Jesus veio trazer uma resposta ao anseio daquela mulher. Porque se Jesus não tivesse parado ali, aquela mulher ia ficar trocando de marido a vida toda e falando assim, está faltando alguma coisa. Deve ser porque esse aqui é muito magro, eu vou trocar por um gordinho. Deve ser porque esse aqui está muito gordinho, eu vou trocar por um louro. Não, esse louro aqui não, eu vou trocar por um escurinho. Eu vou trocar por um baixinho. E foi vivendo a vida assim. Porque ela era uma mulher sedenta de Deus e não sabia. E aí tentava preencher com o pecado, com o adultério. E em terceiro lugar, eu vejo que foi necessário Jesus passar por Samaria, mesmo tendo um outro caminho para passar, para se revelar para aquela mulher. Primeiro, como profeta. Aleluia. Primeiro ele se revelou como profeta. A mulher ficou doida, irmãos, no bom sentido. Como é que ele sabe disso tudo? Quem contou a minha vida para ele? Quantas vezes a pessoa veio num culto, depois do culto a pessoa fala assim, alguém contou a minha vida para esse homem? Não tem nada disso. O Espírito Santo conhece o nosso coração, ele nos ama. Aí ela fala no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então Jesus se revela para aquela mulher como profeta. E se revela também como Cristo, como Salvador, como Messias. Porque lá no verso 29, quando ela corre para a cidade, para contar para a população de Sicar, a cidade em que ela habitava, ela fala, senhora, vinde comigo, vinde, corre, tem um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então veja, embora eles não fossem judeus, embora eles fossem samaritanos, e não comungassem com os judeus, os samaritanos também estavam esperando um Cristo, um Salvador. Então, ela volta para a cidade correndo e fala assim, olha, eu encontrei um homem que revelou tudo da minha vida. Ele é profeta e ele deve ser o Cristo.
Aquela mulher, assim como toda aquela cidade, queridos, eles iriam morrer sem salvação, sem conhecer a salvação do Cristo. Então foi necessário Jesus passar por Samaria para se revelar àquela mulher. E agora, olha para mim. A mulher que vivia trocando de homem, que vivia na vida do pecado, depois que ela tem um encontro com Jesus e bebe da água da vida, ela se torna uma evangelista. A vida dela é mudada, a vida dela é transformada. Ela se torna uma pregadora do evangelho. Ah, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém sim ou amém não? A mulher era uma mulher da vida. Cidade pequena. Todo mundo conhecia a fama daquela mulher. Agora ela volta para a cidade falando assim, olha, eu tive um encontro com Jesus. Ele me deu água da vida, a minha vida espiritual agora foi transformada, Ele transformou a minha vida. Ela volta para evangelizar a cidade. Olha o que diz o verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. Esse é o maior ministério que alguém pode ter, levar pessoas para Jesus, até Jesus. E ela voltou para a cidade e conduziu a cidade inteira até Jesus. Então repita comigo, foi necessário Jesus passar por Samaria. Então deixa eu finalizar aqui. Não pergunte mais a Deus, por que você está passando tal situação? Mas para quê? Qual o propósito de Deus? Se eu creio que Deus está no controle da minha vida, que Ele está sentado no trono, não é o diabo que controla a minha vida, não são os espíritos malignos que controlam a minha vida, mas é o meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor desta igreja. E Deus vai mostrar para você que é necessário. Deus nos coloca muitas vezes em lugares que nós não queríamos. Deus nos faz passar por lugares, por situações que nós não queríamos. Eu imagino que os discípulos ficaram revoltados, mas por obediência, eles seguiram o Mestre. Então existem lugares que Deus nos coloca, que Deus nos faz passar, que nós não queríamos, situações que nós não queríamos, mas é necessário para Deus revelar a glória dEle, mostrar a glória dEle e abençoar a nossa vida. Finalmente, queridos, lá no Getsêmani, o próprio Cristo, o próprio Senhor, Ele dobra o seu joelho, numa oração tão intensa, tão profunda, que Ele chega a suar gotas de sangue, irmãos. Gotas de sangue. E Ele fala, Pai, porque Ele sabia o que Ele esperava. Ele sabia da traição, Ele sabia da cruz, do escárnio, das chicotadas, dos cravos nas mãos. Ele sabia. Então Ele dobra o seu joelho diante do Pai, numa intercessão tão profunda, onde Ele chega a suar gotas de sangue, Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Me leva por outro caminho. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Você já pensou se Jesus não tivesse feito a vontade do Pai? Tivesse desviado da cruz?
nós estaríamos condenados ao inferno eternamente. Nós não teríamos salvação, amados. Mas foi necessário a cruz para que você e eu fôssemos salvos e vivêssemos eternamente na presença do Senhor. Dê uma salva de palmas aí. Existem coisas que são necessárias para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Eu quero, nesta manhã, faltando 5 minutos para terminar esse culto, convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Denis, é necessário que você venha tocar guitarra. Não tem outro caminho. Aí você fica pensando, será que, Senhor, será que foi necessário passar por isso? Será que foi necessário? Será que é necessário eu estar passando? Queridos, a vida é uma escola. E nós aprendemos com essas situações. E Deus permite. Deus torna necessário certos eventos na nossa vida. E nesta manhã, para ganharmos tempo, eu quero orar por pessoas que querem se render à vontade de Deus. Que querem se entregar à vontade de Deus. Se Jesus não tivesse sofrido na cruz, ele não saberia o que é o sofrimento humano. Se Deus não tivesse se feito homem, ele não saberia de maneira nenhuma o sofrimento que eu e você passamos. Traição, escárnio, dor, frio, fome. Tudo isso, cansaço. A Bíblia diz que Jesus sentou ao lado do poço porque ele estava cansado. E mandou os discípulos ir na cidade comprar comida, porque ele estava com fome. Então Jesus se tornou homem, Deus se tornou homem, para sentir o que você sente, o que eu sinto. Foi necessário. Eu quero orar por você nesta manhã, quer se render à vontade de Deus. Senhor, então se é necessário que eu passe por isso, que eu esteja passando, eu quero que a tua vontade seja feita, não a minha, a tua vontade. E você vai ficar de pé no seu lugar para se render a vontade de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. Porque tinha outro caminho para passar, mas era necessário parar em Samaria. Porque havia ali uma alma aflita, ansiando por Deus e não sabia como se encontrar com esse Deus vivo e poderoso. E aquela mulher preenchia o seu vazio com o pecado, trocando de homens. E quanto mais ela fazia isso, mais ela ficava vazia.
até que ela se encontra com um homem diferente. Aquele que olhou com ela com compaixão, com o amor ágape, o amor de Deus, e mudou a trajetória não só de uma mulher, mas de uma cidade inteira. Então, Pai, eu oro por aqueles que estão de pé nesta manhã, numa atitude de rendição. Queremos nesta manhã nos render totalmente à Tua vontade e declarar que ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Deus, aqueles que, mesmo estando na igreja, estão se sentindo vazios. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra agora, preencher e completar tudo que está faltando. Que a nossa maior realização seja a Tua presença em nossa vida. Porque a Tua palavra diz: buscai em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nos rendemos agora, Senhor, à Tua vontade, nos entregamos nas Tuas mãos, e cremos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, e vai continuar nos guardando. Possamos entender que certas coisas se fazem necessárias para aprendermos, para crescermos, para vermos a Tua glória. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Erga suas mãos aos céus.